Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Deus seja louvado por estarmos mais uma vez aqui para aprendermos as verdades essenciais que a palavra de Deus nos apresenta. Amém? E, meus queridos, eu tenho o costume de todo dia, ali pela manhã, quando eu faço o culto matinal com minha esposa, ler alguma meditação do Espírito de Profecia. E no dia 5 de julho, na meditação Olhando para o Alto, eu me deparei com um versículo que está lá em 1 Pedro, e ele nos diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Bom, procurando qual é o significado da palavra sóbrio em alguns dicionários da língua portuguesa, eu encontrei essas três definições. 1. Moderado, contido no comer e no beber. 2. Que não se encontra sob o efeito de bebida alcoólica, não intoxicado por álcool. 3. Que é moderado no comer, no beber e, em geral, em todos os apetites sensuais. Irmãos, resumidamente, a sobriedade está relacionada com um estado mental livre da ação embriagante do álcool, da glutonaria e da imoralidade. E mesmo parecendo algo óbvio, o apóstolo Pedro exorta os cristãos para que esses não estivessem embriagados com nenhuma dessas coisas. Mas talvez vocês possam dizer: graças a Deus, eu não ingiro nenhuma gota de álcool. Contudo, no Espírito de Profecia nós encontramos essa citação: criam-se perturbações mediante combinações impróprias de alimentos. A fermentação. O sangue fica contaminado e o cérebro confuso. Conselho sobre regime alimentar, página 110. Veja, se Satanás não consegue levar os professos remanescentes a ingerirem bebidas que têm um teor alcoólico, ele tem um jeitinho para fazer com que aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo fiquem com suas mentes confusas, ainda que não ingiram uma gota de álcool. E amigos, ainda que eu gosto e incentivo que em todas as igrejas tenham os famosos junta-panelas, cada vez que eu participo de uma reunião assim, eu vejo que a maioria do povo de Deus tem se esquecido desse alerta do apóstolo, porque se em um junta-panelas os irmãos levam ali cerca de 10 variedades de alimentos, às vezes, por incrível que pareça, eu consigo ver 11 ou 12 variedades de comida no prato de um só irmão. E amigos, se na frente dos nossos irmãos e se no dia do sábado nós não temos vergonha de fazer do nosso estômago um verdadeiro alambique, então certamente estamos fazendo diariamente misturas e mais misturas de alimentos que, no final das contas, acabam fermentando em nosso estômago e dia após dia estamos com a nossa mente confusa, tal como a mente de um bêbado, ainda que não colocamos uma gota de álcool na nossa boca. E, meus queridos, como o apóstolo Pedro usa a ilustração de vigiar, pensem comigo. Se o sono, que naturalmente vem no período da noite, já dificulta o trabalho do vigiar, agora, somando esse sono com o efeito do álcool, será que alguém consegue vigiar nessa condição? Bom, nós somos representados lá em Mateus, no capítulo 25, como virgens prudentes e virgens nécias. E ali nós vemos que, mesmo sabendo da importância de permanecermos acordados por causa da suposta demora da volta de Jesus, todos nós acabamos, aos olhos de Deus, adormecendo. Mas, irmãos, muitas virgens imprudentes nem sequer vão despertar assustadas com o clamor: aí vem o noivo, ou aí vem o esposo, porque antes disso, por estarem não apenas sonolentas com a demora da volta de Jesus, mas também embriagadas e com suas mentes embotadas por conta da constante fermentação dos alimentos que ingerem, elas não ouvirão os rugidos do leão Satanás e, por causa disso, ele as devorará enquanto estão nesse estado de embriaguez mental e espiritual. Mas, meus queridos,
Não são apenas os que estão embriagados por conta da mistura de alimentos que constantemente estão fazendo que vão ser devorados pelo leão Satanás, mas também aqueles que estão embriagados com o vinho de Babilônia, mesmo dentro da igreja remanescente. Esses também serão pegos e estraçalhados espiritualmente. E amigos, o vinho de Babilônia, diferente do que a maioria pensa, ele não se encontra apenas nas doutrinas da primeira igreja apóstata e das suas filhas, mas o vinho de Babilônia também se encontra em livros, desenhos, filmes, séries, jogos, modas e tantas outras coisas que também compõem a grande Babel dos nossos dias. E diz o Espírito de Profecia: Satanás vigia cuidadosamente para encontrar cristãos fora de guarda. Se os seguidores de Cristo se lembrassem de que o preço da vida eterna é eterna vigilância. Muitos têm uma fé vacilante. A menos que sejam revigorados, revividos, despertados à ação, suas almas se perderão. Olhando para o alto, página 216. Irmãos, no livro O Grande Conflito, lá no capítulo 1, ali nós vemos que antes da destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos, Deus levantou um homem, o qual por 7 anos subiu e desceu pela cidade, alertando o povo que a destruição era iminente. E, em paralelo com esse atalaia, Deus também enviou alguns sinais sobrenaturais para que o povo se convencesse das palavras de Cristo, das palavras dos seus discípulos e apóstolos e das palavras daquele homem. Mas, tirando os discípulos de Cristo que haviam acreditado na profecia que Jesus a eles deu, todo o restante do povo não estava espiritualmente sóbrio e muito menos vigilante, e por conta disso, no ano 70 depois de Cristo, naquela invasão a Jerusalém, mais de 1 milhão de judeus foram virtualmente devorados pelo inimigo das almas através dos exércitos romanos. Bom, nunca foi hora dos cristãos estarem embriagados e despreocupados, mas hoje mais do que nunca, o povo remanescente deve estar com sua mente sóbria e vigiando a todo tempo, porque Satanás está irado com aqueles que receberam a verdade de Deus para os últimos dias, porque ele sabe que quando esta verdade, que é a explanação do Evangelho Eterno, for pregada a todo mundo, em testemunho a todas as nações, virá o fim. Portanto, meus amigos, vamos agora nos revestir de toda a armadura de Deus e cuidar das entradas da alma, porque somente assim poderemos estar sóbrios e vigilantes para não sermos destruídos pelos enganos do maligno. Então, nós vamos ficando por aqui, meus queridos. Que a paz de Cristo permaneça sobre todos e que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Amém? Um grande abraço a todos e até a próxima.